fácil saber se a pressão está alta. E para que ela não acabe com a sua qualidade de vida, é preciso mudança, disciplina e compromisso. Estamos aqui com o cardiologista Cláudio Lourenço e o professor José Henrique, que está vencendo aí a hipertensão. Nós falamos agora com a Nádia sobre a questão dos adolescentes que são muito acima do peso. E o número que me assustou, Cláudio, na pesquisa, é de que crianças e adolescentes ali na faixa de 2 a 10 anos, me corrija se eu estiver errada, apresentam sintomas da hipertensão. Sim, esse programa achei fantástico. Essa correção, essa orientação alimentar de uma prática esportiva, correção mesmo do que a criança está fazendo ingesta no seu dia a dia, vai torná-la, sem dúvida, um adulto mais saudável. Infelizmente, as nossas crianças hoje estão cada dia saboreando mais os enlatados, os alimentos industrializados. E isso acaba fazendo com que realmente nós tenhamos um número cada vez maior de crianças mesmo hipertensas, e a gente acaba tendo esse número refletido nos consultórios. Eu disse que o Alexandre Heller, pelo Twitter, me mandou o seguinte: Mônica, alecrim, manjericão, pimenta do reino e salsa para pressão alta, são imbatíveis também? São alimentos que têm sim uma ação, eles fazem parte de um conjunto muito parecido. Eles causam sim uma alteração, principalmente fazendo pequenas dilatações nos vasos. Mas ele faz uma outra coisa. Todos os condimentos, todos esses alimentos que causam sabor maior ao alimento, ele faz com que naturalmente a pessoa diminua o teor de sal colocado no alimento. Então, por si só, ele já ajuda. E individualmente, eles têm um poder, sim, de relação direta nessa questão de dilatação. Uma outra coisa que eles fazem é que foi super bem falado no primeiro bloco, lá pela Luciane, que hoje o açúcar ele causa um efeito direto na parede do vaso. A gente chama isso de lesão endotelial. Alguns alimentos fazem isso de forma muito agressiva, e principalmente o açúcar. E alguns alimentos, principalmente aí manjericão, eles têm um efeito anti-inflamatório nesses vasos. Eles corrigem aquelas agressões. Entendi. Então também acaba fazendo uma proteção maior. Eu tenho aqui a pergunta da Wanda Machado, de 51 anos. Ela é do noroeste de Minas. Há 5 anos ela é hipertensa, tem artrose e está acima do peso. Ela quer saber que tipo de exercício que ela pode fazer e se é verdade que comidas, ela disse aqui, amargas, né, tipo jiló, guariroba, fazem mal para quem é hipertenso. Não, esses alimentos não fazem mal para quem é hipertenso. Na verdade, é o seguinte, é que algumas pessoas, para compensar o teor amargo, eles têm um hábito, e é muito comum. O jiló, eu vejo muito isso em alguns locais, as pessoas pedem uma salada crua e enchem de sal e limão. Realmente ele faz mal pelo sal em excesso. Não é o jiló, né? Não é o jiló. O sal ali, né, Zé Henrique? Complemento. Agora, essa pergunta dela é fantástica, porque a gente bate tanto no exercício físico e ela tem 51 anos. Antes dela começar qualquer prática de atividade, ela tem que procurar um médico para fazer uma avaliação cardiológica, para que o exercício realmente seja algo benéfico e que ela não esteja em risco. E para esses pacientes que têm alterações tanto da parte de hipertensão, com alterações ósseas, a gente, depois de liberado, se ela tiver tudo tranquilo, a gente aconselha muitos exercícios de água, porque tem um impacto menor, tem um desgaste menor da articulação e é muito bom para o meu sistema cardiovascular de modo geral e respiratório também. Qual exercício você faz, Zé Henrique? Então, no começo eu fazia caminhada, mas quando eu estava lá com aquele peso anterior, até a caminhada era muito difícil, porque eu sentia dores nas articulações, em algumas partes das pernas, do pé. Então eu precisei perder peso para até poder fazer a atividade física que eu fazia antes. Então, atualmente eu faço musculação e aeróbico, então preciso fazer as duas coisas, né? E já se adaptou, quer dizer, é algo que você não abre mão na sua vida? Não tem como abrir mão, mesmo porque eu já estou a caminho dos 50. Preciso, então, de dar continuidade a isso, né? Eu tenho uma pergunta também pelo Twitter, Cláudio. A pessoa quer saber o seguinte, de que forma que as emoções podem pesar quando o assunto é pressão alta? Pesa muito. Emoções, elas agridem o coração e fazem muito bem a ele, dependendo da situação. Então, a pressão, quando eu tenho uma forte emoção, principalmente aquela de tristeza, de decepção, e que realmente eu tenha uma amargura naquele momento, o organismo pode sim fazer uma constricção dos vasos, que a gente chama. Como eu sinto o coração apertado, oprimido, os vasos fazem isso também. E aí eu tenho um aumento sim da pressão arterial e do meu risco
cardiovascular. Existe uma coisa interessante, Mônica, existe uma doença mesmo, uma patologia de quem sofre uma decepção muito intensa e que a gente chama de coração em pedra. O coração realmente ele tem uma alteração aguda, às vezes jovens que não têm nenhuma doença cardíaca. A decepção é tão grande, aquilo afetou emocionalmente tão importante para ele ou para ela que esse coração começa a evoluir num grau de insuficiência cardíaca e que é revertido tratando com medicamento e também com trabalho de terapia. Quer dizer, o lado emocional é que fez aquela alteração. Totalmente curável e reversível depois que eu resolvo o lado emocional. Coração em pedra. É uma patologia, inclusive é muito em voga no momento, está bem assim, muito falado também sobre diante, isso. Né, do que a gente tem vivido. Dramas como né, a gente então, tem dá a impressão visto. de ser insensibilidade quando vem essa expressão, mas eu acho que o conceito é outro, né? É outro completamente, né? Que não é um coração duro, rígido. Tanto é que no controle, eu não sei se o Dr. Glauber tem esse costume, mas no controle da hipertensão há também associação de ansiolíticos, né? De medicamentos para poder, se a pessoa tem esses problemas com muita constância, né? Emocionais, tomar alguns medicamentos que ajude, são os coadjuvantes, né? E esses coadjuvantes são importantes no tratamento e no controle? Às vezes são fundamentais. A gente tem situações em que o paciente, na verdade, ele tem uma hipertensão de cunho emocional mesmo. A dificuldade que está passando no momento, por alguma situação familiar, ou enfim, ele precisa de um suporte. Às vezes a gente tem que entrar com esse auxílio. E a gente não pode nunca deixar de falar que a gente tem isso naturalmente no organismo. Você experimentou muito bem isso, né? Bastante. O exercício libera uma droga natural que é a endorfina. É muito boa. Que libera prazer, que dá prazer. Mas às vezes a gente tem que entrar também com um remedinho. Para a gente, o controle à mesa pode reduzir o número de medicamentos que o hipertenso toma? E você diminuiu, Zé Henrique? Não, no meu caso não diminuiu, mas modificou. Ele modificou uma associação do antihipertensivo que eu tomava. Entendi. Mas é porque o meu caso, ele é um pouco diferente. Mesmo se eu não tivesse a questão do peso, eu teria a hipertensão por hereditariedade. Hereditariedade, né, Paulo? Exato. Mas pode, com esse controle à mesa, com esses alimentos que a gente mostrou aqui hoje, nós podemos reduzir esses medicamentos e até chegar, não precisa usar mais? A gente tem pacientes, assim, que mudam os hábitos e que a gente consegue reduzir, assim, de forma importante. Eu tenho um paciente em consultório, ele deve estar comigo há uns 5 meses. Ele estava usando 9 medicações, entre hipertensão e diabetes para o controle. Na última receita, eu até brinquei com ele, eu falei, olha, sua receita está ficando sem graça, né? Ele está com 5 medicações, quer dizer, ele tirou 4, quase 50%, quer dizer, é muita coisa, isso existe sim. E aqueles que não conseguem tirar totalmente, a gente pelo menos tem uma situação, não vai aumentar o antihipertensivo dele, exatamente. Ele vai estabilizar. E a qualidade de vida também aumenta demais, melhora, né, a gente fica realmente super bem. Eu acho que é uma dica importante o seu exemplo aqui hoje para a dona Marceli, de Indianópolis, que quis saber muito sobre essa questão dos alimentos, da atividade física, desse controle que está às nossas mãos, né, Cláudio? Sem dúvida. Às vezes a pessoa diz assim, mas tem coisa muito cara, é muito difícil. Não é. Basta a gente procurar e tem muitos alimentos. E a disciplina do professor José Henrique, o empenho e esse brilho que você carrega no rosto hoje. Obrigada pela sua participação aqui, viu, José Henrique? A gente se encontra no Twitter. Dr. Glauber Lourenço, cardiologista, obrigada pelas dicas. E que o nosso coração esteja sempre em dia. O Bem Viver volta na semana que vem, claro, esperando aí a sua companhia, tá? Bom fim de semana e curta a sua vida. Um beijo. Bem Viver. Oferecimento Hospital Ortomed Center. Qualidade e segurança comprovadas com o certificado de acreditação. E ISO Óleos. Cirurgia refrativa a laser com segurança.